Vamos continuar no assunto sobre o processo da santificação, né? É a segunda semana. Semana passada nós falamos sobre o que é santificação. Uma pequena revisão agora. Santificação tem relação com separação e não com perfeição, certo? Então, quando nós declaramos que somos santificados, não significa que nós somos perfeitos, mas que estamos em um processo de separação. Separação do que, irmãos? Separação da cultura do mundo. Estamos entrando no reino de Deus e nos afastando da cultura do mundo. A separação é da cultura do mundo, não é nós nos separarmos dos nossos irmãos, dos nossos familiares, das pessoas com quem nós temos convivência no trabalho, onde estudamos, ou em qualquer outro ambiente. A separação, a santificação não é para nos separar das pessoas, é para nos separar dos conceitos, da natureza, da cultura mundana que o Senhor declara que aqueles que têm amizade com o mundo, com o sistema que rege o mundo, automaticamente se colocam como seus inimigos. Amém? Então, vamos para o nosso segundo encontro sobre a santificação. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? A santificação não é um evento único, mas um processo progressivo. Quantos compreendem isso aqui, irmãos? Nós aceitamos o Senhor Jesus e no outro dia está tudo resolvido? Não está resolvido, né? A nossa consciência foi subtraída? Não, a gente continua tendo nossas capacidades de escolhas, não é isso? Nós continuamos com a capacidade de ponderar, de raciocinar, de escolher, e nós continuamos gostando das mesmas coisas. Em um dado momento nós ouvimos uma palavra, essa palavra penetra o nosso coração, alcança o nosso espírito, e nós percebemos que nós precisamos de Jesus. E então nós aceitamos a Jesus, levantamos a mão, de qual maneira for, como foi, cada um é de um jeito, mas nós decidimos que nós precisamos do Senhor Jesus, e o Senhor nos chama a caminhar com Ele. E nessa caminhada é um processo de separação do mundo. O Senhor nos disse que nós devemos andar em comunhão, nós devemos ter comunhão. O Senhor nos disse que primeiro é a nossa família. O Senhor nos ensina como viver de todas as formas, em todas as áreas. E a santificação não é perfeição, mas é separação em um processo gradativo, progressivo e contínuo. Não existe um ponto que nós alcançaremos a separação, de forma tão plena que nós seremos perfeitos. Não acontecerá dessa forma. É um processo gradativo. Nós continuamos expostos à cultura do mundo. Aonde nós vamos, no trabalho, na faculdade, no curso, numa venda, na barbearia, em qualquer lugar onde nós vamos, o que é maioria é aqueles que vivem conforme a cultura do mundo. E o Senhor não nos chamou para sair do mundo. Jesus disse em João 17: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, do maligno. A Bíblia diz que nós somos como ovelhas no meio de lobos. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Esse é o nosso papel, não é para nos abstermos do mundo, sairmos do convívio, não é para entrarmos numa bolha, onde nós só conversamos com pessoas que pensam como nós. Não é esse o chamado. Se separar do mundo não significa isso, de forma alguma. Pelo contrário, a nossa luz precisa brilhar. Jesus precisa se manifestar através de nós, e o mundo precisa ver
precisa perceber, precisa compreender a transformação que o Senhor faz em nossas vidas, nós continuaremos tendo fome e sede de pão e de água, continuaremos pendendo para o mal, e a nossa luta é para vencer os desejos da nossa carne. Nós continuamos pisando na terra, irmãos, e muitos não conseguem compreender como é que nós nos santificamos se nós estamos expostos a todas essas coisas. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, Jesus declara, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A obra que Jesus fez regenerou o nosso espírito, ao ponto que nós podemos orar e falar diretamente com Deus. Antes de Jesus não era assim que acontecia. Antes da obra redentora de Jesus, antes de Jesus abrir o caminho de volta para Deus, o homem precisava oferecer um sacrifício por seus pecados. Aquilo era um símbolo de que ele não podia se justificar diante de Deus, e a culpa estava sendo depositada sobre um animal que não tinha pecados contra Deus. Então o inocente levava a culpa e o homem fazia a sua oração, chegava a Deus uma vez no ano. Essa era a cultura, judaica, onde Jesus nasceu. O povo que Jesus nasceu, essa era a cultura. Uma vez no ano o homem se aproximava de Deus, oferecia um sacrifício, existia a figura de um intermediador, que era o sacerdote. Ele oferecia as suas ofertas, as suas primícias, o melhor fruto da sua colheita, o seu melhor animal, com o intuito de agradar a Deus. Mas ele não tinha um relacionamento com Deus como nós podemos ter, como é depois de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio, levou a culpa, representando aquele animal que levava a culpa pelos pecados do homem, mas de uma forma definitiva. O sacrifício que Jesus fez é definitivo. Todo aquele que olhar para ele e aceitar o seu sacrifício recebe o perdão, recebe a justificação, e a partir daí consegue um relacionamento com ele. Mas ele não quer relacionamento com aqueles que estão mergulhados na cultura do mundo. Por quê? Qual é o problema da cultura do mundo? Ela é contrária à cultura do reino de Deus. Contrária à cultura do mundo. Deus do mundo é o homem. O homem é o seu próprio Deus. E a vontade que tem que ser feita é a minha vontade. Eu sou o Senhor de mim mesmo, eu faço a minha vontade. Eu luto contra aqueles que são meus irmãos. Eles se tornam meus inimigos. No reino dos homens, no reino de Deus, o Senhor declara que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Mas no reino dos homens, nós enxergamos o nosso semelhante como inimigo e nos dispomos até a matar, para alcançar aquilo que nós entendemos como o objetivo de nossa vida, a felicidade. Eu preciso alcançar tal coisa e determinada coisa, e nada vai ficar no meu caminho. Quem quiser estar seguro, saia do meu caminho, porque eu vou passar por cima do que for necessário. Essa é a cultura do mundo. Então, na cultura do homem, é impossível eu amar o meu próximo como a mim mesmo, como o Senhor Jesus apresentou no reino de Deus. Essa é a cultura. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu Deus acima de todas as coisas. Imagina só, se o mundo amasse Deus acima de todas as coisas, não haveria guerras, não haveria homicídios. Se o homem temesse a Deus acima de todas as coisas, nós não guerrearíamos contra o nosso próximo. Nós não iríamos permitir que um semelhante morresse de fome. Nós não iríamos fazer leis injustas para oprimir o fraco e o necessitado e dar mais oportunidades aos que já são bem providos. Então, irmãos, é impossível agradar a Deus vivendo na cultura do mundo. E o chamado à santificação é se abster, é abandonar a cultura do mundo e viver a cultura do reino de Deus.
A cultura do reino de Deus é amor e justiça. Esses são os pilares do reino de Deus: amor e justiça. Justiça para fazer o certo e de forma alguma torcer a justiça a meu favor, ao favor de quem é privilegiado, por de alguma forma também me privilegiar. É isso que acontece no reino dos homens. Aqueles que podem nos servir, nós servimos a esses, mas aqueles que não têm nada para nos oferecer, nós ignoramos, nós não vemos, não enxergamos, não vemos sentido em fazer um esforço em nos sacrificar por alguém que não tem nada a nos oferecer. Mas Jesus disse: aquele que faz, aquele que dá um copo de água fria a um destes pequeninos está fazendo a mim. Olha só a contradição, olha como é oposto ao reino dos homens. Nós vemos pessoas jogadas na rua, nós não queremos nem nos aproximar, porque aquilo pode ser perigoso. Mas Jesus disse: estive preso e não me visitaste, estive doente e não me visitaste, estive nu e não me cobriste. Aí os discípulos perguntam: quando isso aconteceu, mestre? Se nós estamos o tempo todo contigo. E Jesus disse: quando não fizestes a nenhum destes meus pequeninos. Então, irmãos, a realidade é que nós queremos servir aqueles que podem nos servir. Nós não queremos oferecer nada a quem não tem nada para nos oferecer. A santificação é um chamado para entender isso e mudar a cultura para o reino de Deus. É você entender que você buscando o reino de Deus, como Jesus declarou, isso não é uma opinião minha, Jesus declarou: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É um outro modo de viver, onde nós não somos senhores, onde nós somos dependentes do Deus Criador dos céus e da terra. Isso é separação, isso é santificação. Quando nós deixamos de viver pelo que nós achamos, pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, e escolhemos obedecer a Deus e aceitar o sacrifício que Jesus fez e a sua palavra, os seus ensinamentos, é evidente que por nossa força, irmãos, nós não conseguiremos. Mas o Senhor providenciou o Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas, que nos ensina em toda a verdade, que nos faz lembrar aquilo que Jesus ensinou. Nós não estamos sós no processo de desintoxicação do mundo, porque o mundo é muito prazeroso, o mundo só apresenta os prazeres. É como se não houvesse consequências. É como aquela pessoa que se lança em todos os prazeres dos doces, dos sorvetes, do pudim, do quindim, do mousse, das delícias geladas. Olha só que coisa mais linda. Imagine você ir num buffet de doces e gelados. Eu mesmo prefiro os doces do que os salgados, né? Aquilo para mim é atrativo, né? Um pudim, um sorvete. Mas nós sabemos que aquilo são as comidas mais perigosas que existem, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que ou deveríamos saber que a diabetes é a pior doença que existe, mas isso não é falado na televisão, isso não é amplamente divulgado. Por quê? Porque essa é a cultura dos homens. São prazeres sem consequências, são prazeres sem responsabilidade. Se eu fizer só o que eu quero, irmão, se eu comer só o que eu quero, só as delícias geladas, só os sorvetes, eu vou acabar com a minha vida. Isso é bom? Não, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que ter disciplina para não fazer o que eu quero, senão eu vou me matar. Senão antes dos 40 eu já estou com diabetes, já estou com a visão comprometida, com o coração comprometido, com os rins comprometidos, com a circulação comprometida, porque eu fiz o que eu queria. Eu não neguei nenhum prazer aos meus olhos, às minhas vontades. É ou não é? Irmão, se
o reino dos homens fosse um lugar sério, continuando no exemplo do açúcar, o açúcar seria proibido, porque o açúcar é o maior causador de doenças da humanidade. Seria proibido, os homens acabariam com o açúcar, nós voltaríamos, com toda a ciência e tecnologia disponível. Nós já sabemos que o açúcar é o maior vilão. Todas as doenças que atacam os olhos, o coração, os rins, o fígado, todas as coisas têm a ver com o açúcar. O açúcar ataca todos os órgãos, todos os nossos órgãos principais são afetados pelo excesso de açúcar. Então, nós deveríamos parar de comer açúcar, é ou não é? Mas nós não paramos, irmãos. Por quê? Porque nós gostamos. Apesar de nós sabermos qual é o certo, nós não fazemos o que é certo, mas nós fazemos o que gostamos de fazer. E nós, de alguma forma, encontramos um lugar para colocar isso, Sabemos que vai fazer mal, mas não é amanhã, não é depois de amanhã. Então a gente vai vivendo como se isso não viesse, como se isso não fosse acontecer, como esse mal, de alguma forma, Deus vai nos livrar desse mal. A gente está fazendo exatamente tudo para alcançar esse resultado, mas a gente coloca a mistura espiritual com o material, com o natural, e Deus vai me livrar. É ou não é, irmãos? A gente quer continuar com um pouquinho de ignorância ainda. A gente não quer ter os olhos abertos. A gente não quer ser liberto. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. A gente não quer conhecer a verdade. A gente quer continuar na ignorância, porque parece ser mais seguro estar na ignorância. Mas não é, irmãos. Não é. Depois de você ouvir tudo que eu estou falando, você não pode apagar essas coisas da sua mente, do seu cérebro. Nós precisamos nos santificar, nos separar da cultura do mundo, abandonar aquilo que, por mais que seja gostoso, é prejudicial. Existem muitos prazeres na vida que não ferem a nossa comunhão com Deus. Muitos. Mas esses prazeres não são exaltados na mídia, nos programas, nas séries. O que é exaltado, o que nos é incentivado, é tudo aquilo que nos distancia de Deus. O Senhor criou a natureza maravilhosa, irmãos, para nós desfrutarmos. Existem pessoas que sentem o maior prazer em viajar e conhecer as coisas maravilhosas que Deus fez. Isso não é nenhum pecado, isso é uma maravilha. Mas a gente ignora as coisas que nos são lícitas, que nos abençoam. Nós queremos, porque nós somos incentivados, nós somos induzidos a querer aquilo que nos distancia de Deus, porque a amizade com o mundo se constitui em inimizade contra Deus, e a amizade com Deus se constitui em inimizade contra o mundo. Olha como é simples: quanto mais mundo, menos Deus. Quanto mais Deus, menos mundo. Se eu quero mais de Deus, o que é que eu preciso fazer? Menos mundo, menos cultura mundana, menos inveja, menos fofoca, menos falar mal, menos odiar, menos mentir. É isso que nós precisamos. Isso é santidade, irmãos. É caminhar na direção do reino de Deus. É se afastar da cultura do mundo. Como é que o mundo consegue promover fome e sede dos seus prazeres? É pelas entradas da minha alma, é pelo que eu ouço, é pelo que eu vejo, é pelo que eu sinto. Se eu estou alimentando a minha carne mais do que o meu espírito, eu vou ter mais fome. A minha carne vai ter mais força e o meu espírito vai ter mais fome. Do que é que o espírito se alimenta? Se alimenta de Deus, de onde ele veio, da fonte. Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Do que é que o espírito tem fome? De Deus. Onde nós encontramos Deus? Em sua palavra.
na oração. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse: tem uma comida para comer, e essa é fazer a vontade do Pai que me enviou. Olha só, ele falou que fazer a vontade de Deus é uma comida. O que é que ele está dizendo com isso, irmãos? Que o Espírito se satisfaz de um relacionamento com Deus, de fazer a vontade de Deus. Tudo começa quando eu decido obedecer a palavra. Tudo começa, o primeiro passo é esse. Eu estou ouvindo a palavra e decido experimentar isso que eu estou ouvindo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então eu ouço a palavra, eu experimento, eu decido experimentar e experimentar. No final das contas é obedecer. Que o primeiro chamado é para obedecer, é para você entregar o governo, é para você fazer da forma que ele ensina e não da forma que você sempre fez. E aqui se apresenta o primeiro grande desafio, é você entregar o controle ao Senhor. Porque não existe relacionamento com Deus você sendo o Senhor de si mesmo. Ele diz: porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória. Você precisa compreender isso. O Senhor é Deus, Criador de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós somos criaturas feitas por suas mãos. Recebemos dele a graça, o dom da vida. E quando nós nos relacionamos com ele, o nosso lugar é o lugar de filho. Não é o lugar de senhor. Não é o lugar de governante. Nós não dizemos a Deus como ele deve fazer. Nós não dizemos a Deus o que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos. Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se de que somos pó. Salmo 139, ainda a palavra não nos chegou à boca e ele já conhece toda. Irmãos, diante de Deus, nós não temos nada para apresentar, nada de novo, nem o que nós precisamos, nem o que nós queremos. Não existe novidade, não existe nada que ele não conheça. Ele nos olha e nos discerne completamente. Ele conhece a intenção de nosso coração. Diante de tudo isso, o que nós podemos apresentar a Ele? Duas coisas apenas. Ou nos submetemos ao seu controle, ao seu governo. E quando eu digo o seu controle, é para o nosso bem. Porque Ele diz que Ele sabe os pensamentos que tem sobre nós, de nos dar o fim que nós desejamos, um final de paz e prosperidade. Não é de nos punir, de nos castigar, mas de nos fazer plenos. Quando nós nos rendemos ao Senhor, ao seu governo, nós estamos funcionando plenamente como nós fomos idealizados. O Senhor tem obras para que nós realizemos, Efésios 2, desde quando Ele nos elegeu, desde quando Ele decidiu nos dar a vida, Ele tem um plano para nós. Nos submetemos ao governo do Senhor, não é pejorativo, não é retrocesso, é avanço. É plenitude. Imagina só, aquele que te criou, que te idealizou, ele tem um plano para a sua vida e você passa a vida toda fugindo do plano daquele que te criou. Olha só que loucura. Eu passo a minha vida toda negando ao chamado de Deus e fazendo a minha própria vontade, porque eu acho que eu serei feliz quando eu realizar os meus projetos. E aí nós nos enganamos redondamente, nós nos aproximamos de Deus, querendo que Ele realize os nossos projetos. Nos aproximamos dEle, é assim que é para todos nós, buscando a recompensa, buscando a cura, buscando uma graça, buscando um milagre, buscando a prosperidade, buscando que Ele realize o nosso sonho, o nosso projeto. Redondamente equivocados nós estamos, quando nos aproximamos dele,
Ele nos chama para viver os projetos dele. Já tem um plano para nós idealizado antes de nascermos. E quando nós nos rendemos, nós somos plenos, somos completos. Não há outra maneira. Nós precisamos entregar o governo a Ele. Isso é santificação, isso é separação. Quando eu entrego o caminho a Ele, quando eu deixo Ele guiar, quando eu deixo Ele governar, quando eu vou pelo que Ele me diz, quando eu abro só a porta, só entro na porta que Ele abriu, eu estou automaticamente me separando do mundo e de sua cultura e me aproximando do reino de Deus. E todas as coisas serão resolvidas, todas as coisas serão acrescentadas, o suprimento está garantido, a cura está garantida, a salvação está garantida. O Senhor não está buscando amigos falsos, filhos interesseiros, Ele está buscando verdadeiro. Como eu serei achado verdadeiro diante de Deus? Quando eu obedecer. Porque Ele diz: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu virei para Ele, o amarei, farei nele morada. E aí cada vez o reino de Deus será maior do que o reino dos homens, do que a cultura dos homens, do que o mundo. E eu vou ficar cada vez menos interessantes para aqueles que estão vivendo a cultura do mundo. E eu ficarei cada vez mais bitolado, mais idiota, mais atrapalhado para aqueles que estão vivendo a cultura do mundo. Mas para aqueles que discernem o reino espiritual, para aqueles que vivem no reino de Deus, eles vão ver a glória que é depositada sobre nossas vidas, irmãos. O Senhor fez de um jeito que só tem relacionamento com Ele se for de verdade. Você tem ideia do que é isso? Aqueles que se aproximam com falsos interesses, com mentiras, não alcançam Deus. Deus não se deixa escarnecer, Deus não pode ser zombado. Ele está buscando os verdadeiros. Se não for de verdade, você não alcança Ele. Se não for de verdade, você consegue as bênçãos, mas você não consegue o abençoador, você não consegue um relacionamento com Ele. Esse é o prêmio. Jesus disse: a vida eterna é conhecer a Deus. Ele disse também: em meu nome muitos farão milagres, em meu nome farão prodígios, em meu nome até expulsarão demônios. Mas no grande dia do julgamento Ele diz: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Olha só como é isso, irmãos. Como é que você assimila isso aqui? Ele deu autoridade no nome dele. Muitos que não o conhecem, ou seja, muitos que não têm relacionamento com Ele, farão milagres e proezas em seu nome. Mas naquele grande dia não servirão, porque não tem relacionamento. Porque não teve relacionamento com Ele. Então fica evidente que o ápice da nossa vida é ter um relacionamento com Deus. Os homens que provaram de Deus, eles abandonaram o mundo completamente, eles não funcionaram mais no mundo. A Bíblia diz que João Batista foi o maior homem nascido de mulher. João Batista não andava em sociedade. João Batista não vestia roupas normais, não comia a comida normal. Eu estou dizendo para você fazer isso, se transformar num eremita, se afastar da sociedade, viver numa caverna? Não, eu só estou deixando claro que quanto mais de Deus você tem, menos você vai funcionar no reino dos homens, menos sentido vai ter a sua vida, menos no reino dos homens, para mais no reino de Deus. No reino dos homens, João Batista foi assassinado, sua cabeça foi exposta como um troféu. E aquela que desejou fazer isso e fez isso com ele, no reino dos homens tinha muito poder. Ela desejou, ela pediu e ela teve o que ela pediu. Mas isso foi o que no reino de Deus? O reino dos homens acaba. Vai acabar para mim no dia que eu fechar os meus olhinhos aqui. Eu não sei quando isso será, quando acontecerá.
tudo que eu fui, tudo que eu conquistei, tudo que foi atribuído a mim vai ser apagado da mente de todo mundo. Primeiro que eu vou morrer e depois todos morrerão também. Não existe reino, não existe eternidade no reino dos homens, não existe. Mas no reino de Deus, Jesus, o próprio Deus, disse que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. E você procura o que João Batista fez. Quem foi João Batista? Qual é o sentido? Por que ele falou isso? Por que ele não falou que Abraão foi o maior? Por que ele não falou que Noé, que Moisés foi o maior? Ele falou que João Batista foi o maior. Então fica a reflexão para nós. Santificação é separação. Separação do quê? Da cultura do mundo, dos valores do mundo, da mentira, da distorção do mundo, da hipocrisia, da maledicência, da falsidade do mundo, da violência, do adultério, da mentira. Nós precisamos estar distante desses valores. Não podemos estar alinhados com essa cultura, porque jamais alcançaremos um relacionamento com Deus vivendo dessa forma. Amém? Então esse foi o nosso segundo encontro a respeito de santidade. A santidade não é um evento único que acontece quando nós aceitamos a Jesus, sentimos aquele fogo queimar nosso coração. Não é aquilo. Santidade não é isso. Santidade não é conseguido com minhas forças, com minhas determinações. Eu preciso do Espírito Santo e Ele está aqui para me ajudar a fazer isso, me ensinando em toda a verdade, me mostrando como eu devo agir, as portas que devo entrar. E eu alimento o meu espírito com a palavra, com oração, com um relacionamento com Deus. Se eu alimentar a minha carne com os prazeres do mundo, eu não terei força para me aproximar de Deus. Eu serei subtraído, serei arrancado. Mas quando eu me aproximo de Deus, dos seus valores, eu fico cada vez mais forte espiritualmente, cada vez mais forte. Então vamos fazer aqui uma reflexão. Eu tenho visto progresso na minha vida espiritual, não precisa ninguém responder. Você tem visto progresso na sua vida espiritual? Nós estamos aqui desde a primeira semana de janeiro falando sobre como construir um relacionamento com Deus. Avalie a sua vida espiritual. Você tem se aproximado ou se distanciado de Deus? Quais as disciplinas tenho cultivado para cooperar com o Espírito Santo? Disciplinas são jejum, meditação da palavra, oração, me afastar dos prazeres mundanos, daquilo que eu sei que me faz mal. Pensa aí e responde para você mesmo. Então esse foi o nosso segundo encontro, amém? Que o Senhor continue falando mais forte em seu coração, para a glória de Deus, porque o Senhor declara: sejam santos como o vosso Pai é santo. O Senhor declara: sem santificação ninguém verá a Deus. Santificação não é perfeição, é separação. Bem? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais este momento na sua presença. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar em tua casa, meditando em tua palavra, aprendendo sobre o teu reino, Deus, os valores do teu reino. Nós te pedimos que o Senhor nos dê força, que o Senhor promova em nós fome e sede de fazer a tua vontade, de ter um relacionamento contigo, que o Senhor nos dê força e um radicalismo necessário para cortar os nossos laços com o mundo. Cortar, Deus, a raiz que alimenta a iniquidade, o pecado de estimação, aquilo que nós temos prazer em errar, meu Deus. Voltamos, pedimos perdão,
mas não queimamos a ponte que nos leva até esse pecado, até essa iniquidade. Não cortamos, Senhor Deus, os laços que nos mantêm conectados a essa iniquidade. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixe passar a nossa vida enganados em Tua presença, achando que estamos Te agradando e vivendo uma vida de engano, Deus, enganando a nós mesmos. Não é possível Te enganar. Meu Deus, dá-nos força para romper com a iniquidade, para nos separar para a glória do Teu nome, para um relacionamento contigo, para nos apresentarmos a Ti como noiva digna, imaculada, justificada, separada para a glória do Teu nome, Deus. Faz a Tua obra, Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos dá força para romper, para vencer o pecado. Tua palavra nos diz que em Ti nós somos mais do que vencedores sobre o mundo, sobre o pecado e sobre Satanás. O Senhor nos diz que somos mais do que vencedores, Senhor. Nos faz entender a nossa posição. O Senhor não diz que somos coitadinhos, que somos fracos, que estamos abandonados, que estamos sós diante de todo o mundo. O Senhor diz que estaria conosco todos os dias de nossa vida até o último dia. Não estamos sós, não estamos abandonados, não somos fracos, somos filhos de Deus. O Teu Espírito, o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, habita em nós. Senhor, tira todo o sofisma de nossa mente, que nos faz acreditar que somos fracos e pequenos, que somos pecadores. Não somos pecadores, somos redimidos por Teu sangue. Somos redimidos por Teu sangue, chamados para andar em santidade, viver em comunhão, para sermos reis e sacerdotes em Teu reino, Deus. Amém. Oh Deus, renova a nossa mente, dá-nos som dos nossos corações, Deus. Amém.